Hoje é dia 21 de outubro de 2025 e eu estou mais do que animado porque eu falo sem nenhum pudor. Eu sou do agro, eu queria ter nascido com a mão boa para plantar um pé de alguma coisa, esse pé dá frutos, mas por enquanto eu estou me especializando em matar minhas orquídeas. Mas vamos falar agora sério? Olha só quem eu recebo aqui hoje, Lídia Copete de Moura Truzzi, para falar do planejamento sucessório no agronegócio, impactos e particularidades. E ela, que é advogada, professora, mestre em Direito pela PUC de São Paulo e pela Universidade de Girona, na Espanha, especialista em Direito das Famílias e Sucessões e em Direito Agrário e Agronegócio pelo FMP do Rio Grande do Sul, presidente da Comissão Nacional do Agronegócio, do IBDFAM, e da Comissão de Sucessões do AB do Mato Grosso do Sul, ex-presidente do IBDFAM MS. E aí, enquanto a Líbera não entra, deixa eu já mandar uma mensagem aqui para ela. Eu queria contar para vocês uma passagem assim maravilhosa sobre o agronegócio que você encontra na página 19. Líbera já está aqui conosco. Enquanto ela entra, eu vou ler o que está na página 19. De acordo com o Censo Agropecuário de 2017, além da agricultura familiar reunir o maior número de unidades produtivas no país, a atividade empregava mais de 10 milhões de pessoas. Olha só que legal. E corresponde a 67% do total de pessoas ocupadas na agropecuária. Constatou-se adicionalmente que a atividade familiar é responsável pela renda de 40% da população economicamente ativa e a base da economia de 90% dos municípios brasileiros com até 20 mil habitantes. Isso é uma engrenagem fortíssima que denota, que comprova o respeito e a preocupação que a gente tem que ter pelo agronegócio no Brasil. E agora, com vocês, filha, neta de agropecuaristas do Brasil, Líbera Copete Cravo. Líbera, seja bem-vinda. Muito obrigado por estar aqui conosco. Uma honra. Tudo bem, Léo? Eu estou Minha, ótimo. obrigada pelo convite. Sou muito feliz em fazer parte da família Foco, né? A família Foco aí, grandes juristas, grandes nomes, vocês sempre muito acolhedores e muito feliz dessa obra aí, que é uma obra, é uma das únicas obras, né, Léo, que trata, né, se não a única que trata especificamente do planejamento sucessório aplicado ao agronegócio, né? Essa obra foi a minha dissertação de mestrado, em que eu tive a oportunidade de me debruçar e entender que essas famílias elas têm que ter um olhar diferente, tem que ter um olhar criterioso, não dá para a gente trabalhar com generalidades como se toda a família fosse igual, em especial aquelas do agronegócio, justamente pelas particularidades dessas atividades. Exatamente. Eu digo que tudo que corre ao léu não tem bom resultado. E quando a gente pega um trabalho como o seu, sério, que tem aqui o prefácio e a apresentação dos dois dos maiores juristas do Brasil, endossando o seu trabalho, a gente fala, gente, que coisa maravilhosa, que trabalho bem feito, como é que a gente esperou tanto e com tanta alegria recebemos esse trabalho. Mas, Libra, me conta aqui o seguinte. Planejamento sucessório. Antes da gente entrar nas questões relacionadas ao agro, planejamento sucessório é um tema que, de alguns anos para cá, vem movimentando alguns dos debates mais acalorados do Brasil no que diz respeito à parte de sucessão, parte patrimonial. Fala para a gente um pouco, para aquele jovem estudante, num primeiro momento, o que é o planejamento sucessório. Claro, dá para quase entender, mas torna isso mais claro ainda para a gente, por favor. Vamos lá, de uma forma bem simples, bem didática, né? Como você disse, o próprio nome já diz, o planejamento sucessório nada mais é do que planejar em vida a nossa sucessão. Ou seja, é eu adiantar, eu utilizar instrumentos jurídicos disponíveis, que são diversos, que são muito, né, são riquíssimos, para que eu, de uma forma organizada, eu planeje a minha sucessão. E não deixar ao léu, né, não deixar para que o judiciário decida, e nós sabemos as complicações que ocorrem dentro de um inventário, né? Ou seja, eu organizar para que eu tenha efeitos antes da minha morte, a depender do tipo de planejamento que eu vou utilizar, por exemplo, uma partilha em vida, né? Uma reserva, uma doação com reserva de usufruto, ou seja, eu já organizar. E isso, obviamente,
traz não apenas redução de custos, reduções tributárias, mas em especial, Léo, quando eu estou falando de agronegócio, significa eu preservar e eu garantir a manutenção daquela atividade produtiva. Esse é um ponto essencial quando a gente está falando de planejamento sucessório no agronegócio, é justamente eu trazer a continuidade. Em especial, e eu já entrando aqui, Léo, aquela pessoa que está planejando a sua sucessão, e a gente sabe que no Brasil há uma grande questão, as pessoas tinham medo, né? Brasil é um dos países que menos faz testamento. Hoje a gente já tem uma realidade pós-Covid que já melhorou muito. O brasileiro passou a tomar, né, consciência, e reforma tributária também levou muito a isso, né, Léo? Mas, como eu disse mais uma vez, o planejamento não é igual para todos. O planejamento, ele é individualizado, não apenas em relação ao patrimônio, mas em especial em relação também àqueles que receberão. E também, imagino, e eu quero explorar um pouco mais disso com você, o tipo de patrimônio, né? A gente não está falando só de propriedade rural, a gente está falando de máquinas que valem milhões, de safras estocadas. É um universo muito particular, né, Líbera? Exatamente, é um universo muito particular e que vai depender do tipo de atividade, né? Então, por exemplo, Léo, se eu estou falando de uma família que trabalha com pecuária, por exemplo, né? Criação de semoventes, criação, né? Suinocultura, em que há momentos, né, de se vender, momentos do mercado, né? Se eu levar isso para o inventário, o grande problema que acontece é que eu vou depender de anuência de herdeiros, por exemplo, para venda. Eu vou depender do alvará judicial para que eu possa vender. E isso vai causar o quê? Vai causar uma perda financeira gigantesca, né? Eu tive um processo, que eu não sei, eu não me recordo aqui, só até mencionei esse processo, foi um processo muito paradigmático, que inclusive me levou a estudar. Foi um processo em que eu vi uns 5 herdeiros, Léo. Eu era advogada do inventariante. E os outros herdeiros, cada um era representado por um advogado. E eles moravam em estados diferentes. E meu herdeiro estava tomando conta das fazendas, eram 2 fazendas, e da produção pecuária. E no Mato Grosso do Sul, e em muitos locais do país, a gente tem essas questões, e o Rio Grande do Sul também, problemas de estiagem. Nós tivemos um problema de estiagem gravíssimo, em que foi necessário vender gado naquele momento. Sim. Exatamente porque o gado não tinha o que ia morrer. Comer, ia morrer. E como todo o dinheiro estava travado no inventário, não havia nem dinheiro, por exemplo, para comprar um ferro, Léo. São coisas simples que a gente fala, olha, não tem dinheiro, a gente estava bem no início para pagar funcionário, está tudo bloqueado, tudo eu dependo, né, do juiz. Léo, e aí eu pedi um alvará judicial, naquele primeiro momento o juiz falou, não, manifeste os herdeiros. E os herdeiros passaram, foi demorado, os herdeiros demoraram a se manifestar, e herdeiros que só queriam atrapalhar, não queriam resolver, não concordaram com a venda, enfim. Nesse período de tempo, foi perdido mais de 150 cabeças de gado que morreram de fome. Nossa. Olha a perda patrimonial. E aí, depois que isso aconteceu, e aí, finalmente, o juiz entendeu, os herdeiros entenderam a necessidade, a gente acabou fazendo um acordo e conseguimos vender, né? Então, são essas questões que elas têm que ser analisadas quando as pessoas, principalmente na atividade rural, que ela tem um custo elevado, e ela não obedece àquela regra cartesiana, né, Léo? Olha, eu vou vender em tal data. Às vezes eu não tenho como vender em tal data porque eu tenho uma grande cheia, uma estiagem, um preço de mercado que é muito volátil, né? Então eu não posso ficar à mercê. E por isso eu falo, olha, quem atua no agronegócio, para mim, eu entendo como uma obrigação, como uma indispensabilidade fazer o seu planejamento sucessório. Em especial, Léo, que aquilo que você estava falando bem no começo, eu estou puxando aqui, porque 90% da atividade rural brasileira é exercida na pessoa física. Vou falar disso agora. Exatamente. Pode puxar aí, que eu puxei aqui, a gente dá continuidade. Líbera. Eu fico só imaginando, eu vou fazer essa passagem aqui, mas eu já pensava quando eu vinha bater esse papo com você. A soja é uma das principais commodities do Brasil. Impacto direto na B3. O Brasil é um dos maiores exportadores de soja do mundo. Você imagina quanta riqueza tem parada e que determina a movimentação financeira do país. E eu vou continuar na página 19. A Líbera tem um cupom de desconto. Se a Líbera não lembrar, vou resgatar aqui.
Vou fixar aqui no nosso chat para que você compre lá no site da Foco, mas não sem antes de baixar a degustação e ver o que eu estou vendo na página 19. Em outro levantamento realizado pela Embrapa em 2024, super recente, constatou-se que as pequenas propriedades rurais concentram a maior parte da produção de soja. Apurou-se que estabelecimentos rurais de até 50 hectares respondem por 73% do plantio de soja no país. Ou seja, ao contrário do que se supunha, o perfil do sojicultor brasileiro, responsável pelas commodities de maior expressão brasileira, está entre parênteses, não está concentrado em grandes áreas, mas em pequenas propriedades que se utilizam exclusivamente ou não de mão de obra de núcleo familiar. É muito rico o teu livro, pelo amor de Deus, tem muito argumento importante. Fala um pouco disso pra gente, Libra. Resgata um pouco disso que você ia começar a falar. Léo, você sabe que quando eu comecei a olhar, eu falei, deixa eu olhar dados estatísticos, porque eu analisava, porque eu comecei a fazer planejamento, e eu estava fazendo planejamento dos meus tios, que são agricultores, né, amigos, enfim, e eu comecei a olhar que são só agricultores, e eu comecei a analisar, falei, nossa, eles são uma força motriz importantíssima do país. E quando Sim. eu fui olhar os dados estatísticos, aquilo para mim me caiu como uma luva, porque eu falei, olha, tudo aquilo que eu pensava e que eu queria defender na minha dissertação de mestrado me caiu em cheio, porque os dados estatísticos demonstram isso, né? Porque a gente tem uma questão muito assim, a mídia propala muito, e eu quis muito desmistificar isso no meu livro, como se o agronegócio ele fosse representado por grandes produtores, só por Mega monocultura, latifúndios, por megas empresas, latifúndios, empresas, e não é nada disso, a né? JBS da soja, né? Exatamente. Então não é isso, né? É uma atividade essencialmente familiar, porque é uma atividade, Léo, que não é uma questão. Você tem que ter uma aptidão, você tem que ter um conhecimento, e aí também entra a questão sucessória, né? Não é simplesmente eu gerenciar de longe, não funciona assim, não tem como, a não ser que eu arrende aquela área, que é a única possibilidade de eu gerenciar de longe. Então, assim, a questão da soja é uma questão muito interessante, porque ela derruba um mito gigantesco que a mídia propala, né? Ou seja, qual é a importância que essas pequenas propriedades rurais têm, o impacto nacional no nosso PIB? Isso é fundamental. Se essas famílias, eu tenho uma questão sucessória, se essas famílias não conseguem produzir, se elas não conseguem continuar com sua atividade, isso vai atingir diretamente a economia brasileira. Esse PIB que é gigantesco do agronegócio. Quando você fala de PIB, né, me vem muito o exemplo dos meus tios, são cafeicultores no sul de Minas, e quando a cidade floresce, você sabe que o café está bem. Quando a cidade mingua, você sabe que o café tá ralo, e aí aparece mais pobreza na cidade, gente pedindo comida, dinheiro. É um termômetro muito claro, assim, né? É uma coisa diretamente relacionada. Agora, Líbera, fala um pouquinho para gente de como é que foi, então, pensar esse trabalho de mestrado, à luz do que você tinha dentro de casa com os teus tios e pais, para escrever esse livro. Bom, deixa eu organizar as minhas ideias, que são ideias que têm um fito familiar, para um projeto acadêmico que, em segunda análise, é um projeto profissional. Uma pessoa que queira, num país como o nosso, estruturar sua carreira em fazer planejamento sucessório para o agronegócio, tem aí uma seara de trabalho infinita, eu diria, né? Exatamente. Foi interessante, Léo, porque justamente dessa família que nós tivemos um grande problema, né, nesse inventário, eles falaram, olha, a gente precisa organizar a sucessão, e eu já estava organizando outras sucessões, mas todo mundo que me procurava falou, olha, eu quero fazer holding. Eu ia chegar lá. Holding, É como a se palavra da moda, né? Exatamente, como se a holding fosse o único instrumento de planejamento. E justamente eu quis andar contra a corrente, Léo, porque seria muito fácil só falar de holding. Mas eu entendi que era necessário a gente dar um passo atrás e eu fazer essa análise de um aprofundamento muito maior, um olhar dessas famílias, um olhar dessa atividade e estabelecer quais seriam os pilares, né, desse planejamento. A holding, e faço muitas holdings, nós tatuamos, né? Isso eu falo, olha, em especial com a reforma tributária, a gente vai ver um movimento muito grande. Mas para que eu possa fazer a holding, eu também tenho que ter um conhecimento atrás e eu entender o que é o agronegócio e entender qual é a atividade do meu cliente.
qual é a atividade, o que ele pretende com aquilo, para que eu possa estruturar. Porque não adianta simplesmente, Léo, eu fazer uma holding sem organizar lá atrás, sem organizar minha família. Hoje nós estamos vendo, inclusive eu estava conversando com um colega que tinha ido no Mato Grosso e que estava fazendo palestras para vários produtores rurais de uma grande cidade do interior do Mato Grosso, justamente de pessoas que fizeram suas holdings com profissionais não tão capacitados, profissionais que não eram da área jurídica e que agora estão tendo problemas gigantescos. Por quê? Porque lhe prometeram, né, uma imunidade absoluta, lhe prometeram várias questões aqui e que são questões que não tão simples assim, né? E que agora estão tendo que resolver. Eu tive questões, Léo, que para a gente que atua no jurídico, de empresas, de famílias, de contadores terem aberto uma holding e que, para integralizar o capital, para transformarem aqueles herdeiros em sócios, que como eles não tinham naquele momento dinheiro, eles fizeram doações e fizeram aquisições de cotas. Acontece que aqueles herdeiros, não se olhou para esses herdeiros, eles estavam em união estável. Na união estável pelo regime da comunhão parcial. O que aconteceu, Léo? Fica, Léo. Então eu quis ali, quiseram economizar para não dar imposto de doação. Mas deram metade do patrimônio. Perdeu metade do patrimônio, Léo. Eu estou nesse momento com essa dissolução de união estável. Que presente, hein? Baita presente. Meu Deus. Também vai de uma estrutura e de nós, advogados, também demonstrarmos a importância de se ter um advogado atuando nisso. Advogado familiarista, eu sempre falo, planejamento, a gente tem que atuar de uma forma conjunta. Em muitos casos eu vou precisar atuar com tributarista, em muitos casos eu vou precisar atuar com societário, né? O advogado familiarista, ele é essencial para ter esse olhar justamente nessas famílias que são tão ricas e múltiplas, né, Léo? Que são tão diversas. Ainda mais no país nosso, que nós temos uma insegurança jurídica das decisões, né? Nós sempre estamos ali flutuando, né, Léo, nessas questões, né? Ô, Líbera, a questão é tão sensível, né? E, infelizmente, a nossa população é tão desprovida de acesso à cultura, né? A gente tem o hábito de estudar e ler, né? A gente vive de informação que vem pela mídia. E essa informação E um colega nosso anda propalando aos quatro ventos que existe alguns municípios do Brasil estão... Como é que é a propaganda dele? Estão concedendo isenção de IPTU para formações de holdings. Eu falei, sério isso mesmo? Eu falei, tá. Então, olha o nível do absurdo a que chegamos, né? Eu fico pasmo com isso. Quer dizer, o município vai abrir mão de receita para abrir mão de mais receita? É uma piada, né? Eu sempre falo, olha, cuidado, né? Que as coisas muito fáceis e muito, né? Todos tanto desconfiam. Eu falo, pode ser que naquele momento você veja uma vantagem em alguma situação milagrosa, né, Léo? Mas a gente tem que tomar cuidado, a gente tem que olhar, né? O brasileiro tem que. A sociedade precisa mudar e entender, né? Hoje nós estamos também na área digital do IA, né? A gente vê as pessoas com respostas prontas. Não é simples, no meu caso é só isso. Não é bem assim, né, Léo? Eu falo, a inteligência artificial ela vai nos auxiliar, mas ela jamais vai substituir o advogado, esse olhar particularizado. Em especial, eu sempre falo, olha, tem um advogado que trabalha comigo, eu falo, olha, talvez algumas áreas do direito vão sofrer muito com a inteligência artificial, mas pode ter certeza que a área de família não vai. Porque o IA nunca vai dar conta, Léo, das complexidades das famílias e das mudanças dessas dinâmicas. Não tem como, Léo. Não tem como. Novos filhos que surgem, novas situações, novos relacionamentos, isso tem uma complexidade gigantesca. É verdade. Agora, vamos aqui aproveitar esses minutos finais. Eu passaria o dia aqui falando isso com você. Mas vamos falar do sumário do teu livro para quem está ouvindo pelo Spotify. Líbera, você pegou seu cupom de desconto? Sim, meu cupom de desconto é LI20. LI20. Deixa eu fixar ele aqui. Espera aí só um minutinho. Isso é muito importante, é uma forma que a gente tem de promover o acesso à cultura e informação. Vamos lá, sumário. Capítulo 1, introdução. Capítulo 2, agronegócio, com um conceito que foi de onde eu extraí essas particularidades do plantio de soja no Brasil.
3, planejamento sucessório, limites e possibilidades. Me interrompa a hora que você quiser. Léo, tem um ponto aqui. Só fazer esse ponto aqui, bom, só para fazer uma breve resumo aqui, Léo. O agronegócio, nesse capítulo, eu trabalho não só o conceito de agronegócio, desmistificando algumas questões importantes aqui, e eu trabalho os impactos, né? Justamente dentro dessa perspectiva familiar da atividade, quais são os impactos que esse elemento familiar ele causa na atividade. No que tange ao capítulo 3 do planejamento sucessório, eu trabalho a questão justamente trabalhando dentro de uma sucessão, dentro de uma perspectiva civil constitucional, ou seja, quais são os limites, quais são as possibilidades, o que eu posso e não posso dentro de um planejamento, o que eu posso oferecer de segurança para o meu cliente. Eu posso fazer um tipo de planejamento, quais são os limites que eu tenho, por exemplo, a legítimos, meus herdeiros necessários, né? Então, quais são os limites da minha autonomia privada dentro das questões da perspectiva civil constitucional? Pode continuar, Léo. Vamos lá, o capítulo 4, particularidades do planejamento sucessório no agronegócio. Elementos que impactam o modo pelo qual o planejamento será realizado. Aí a Libera deu de presente para quem está na profissão, começando ou querendo, vários aspectos super relevantes, como questões ambientais, georreferenciamento, limites ao parcelamento rural, coisas que ou você tem muita prática ou vai bater muita cabeça, né, Libera? Exatamente. Então, como você perguntou no começo, Libra, de onde que você tirou, né, essa ideia? Então, eu olhando para essas questões dos meus clientes, primeiro eu fui procurar doutrinas e eu não estava achando. Não achava. Porque o agronegócio, como ele é muito rico, né, Léo? Então, eu achava só sobre o agronegócio, só sobre, né, por exemplo, demarcação de terra, só sobre... Então, temas muito específicos, né? Eu falei, olha, não tem nenhum livro que trate. Então, uma pessoa que vai começar a trabalhar nessa área, para onde que ela vai? Ela tem que saber de questões ambientais, que é uma das particularidades. Eu tenho que entender o que é a agrariedade. Eu tenho que entender como é que é a questão do Estatuto da Terra, as questões contratuais que elas impactam, né? O contrato de arrendamento, de parceria, que vão impactar diretamente no planejamento sucessório. Então, como você falou, é um presente, porque eu justamente, quando eu iniciei o estudo, eu não tinha nenhuma obra que trabalhasse esses elementos, que olhasse esses elementos e juntasse todos esses elementos numa obra só. Então, esse foi meu grande objetivo, era reunir dentro de uma obra todas essas particularidades, todas, mas a maioria dessas particularidades, e demonstrar que essas particularidades que são riquíssimas, que eu preciso ter um conhecimento, então eu trabalhei as principais delas, principais leis, super atualizado, georreferenciamento, enfim, questões ambientais, e que elas impactam diretamente na forma do instrumento de planejamento que eu vou utilizar. Tem aqui, inclusive, um item, você falou dessas particularidades, né, que é essencial, que é a incidência das garantias reais e fiduciárias, que no agro é difícil viver sem, né? Exatamente, muito comum, né? E muitas pessoas não sabem, e que às vezes a gente quer fazer uma holding, a gente tem interesse em fazer uma holding, mas às vezes naquele momento eu não consigo. Por quê? Porque só tem garantias reais incidentes, né? Ou fiduciárias, eu dependo de anuência do meu credor para poder integralizar esse patrimônio. E às vezes eu não vou conseguir ter anuência do meu credor, certo? Então, eu vou ter que utilizar de outros instrumentos. Por isso que eu falo, não é só um instrumento, eu vou ter que utilizar de outras formas. Então, talvez naquele momento eu não possa fazer a minha hold ou integralizar meu patrimônio, mas eu vou ter outros instrumentos que eu posso utilizar. Então, isso é um ponto fundamental, Léo. Nossa, que livro rico. É o capítulo 5 agora, instrumentos de planejamento sucessório funcionalizados ao agronegócio. Aí você faz uma leitura, né? A questão do prisma para o agro, que também é riquíssimo, onde inclusive a gente encontra a questão das sociedades agropecuárias e das holdings, muito famosa, e as considerações finais na página 161. Exato. Libera, eu estou mais do que encantado, já estou ansioso. O livro está sendo um sucesso de vendas, mas a gente sabe que na medida em que a gente começa a estruturar um trabalho como o seu, isso tende a ser um manual prático de médio e longo prazo. É um livro que nasceu para crescer. A gente está aí à frente agora de uma reforma tributária que ninguém sabe absolutamente nada, né? O que vai ser, o que não vai ser. Ah, já tem a lei. Coloca na prática, vai ver se funciona. A mês passado foram apresentados 450 artigos.
numa emenda. Então, Léo, se alguém disser Ninguém que já sabe nada. sabe que vai ter IBS, CBS, a gente sabe, mas agora, se vai ter isenções a nível de. A gente sabe pouquíssimas informações ainda, né, Léo? Então, no que tange ao planejamento, o planejamento é um organismo vivo, Léo. Nós estamos também passando aí pela possível alteração do Código Civil, ou seja, se eu já realizei planejamento sucessório, eu vou ter que me adequar para a nova realidade do Código Civil, se for aprovado, e para a nova realidade tributária. E se eu não fiz ainda, eu também vou ter que startar. Então, o planejamento é um organismo vivo. Se eu tive uma mudança na minha família, então ele vai estar sempre, eu sempre falo, planejamento não é porque eu fiz uma vez que eu vou parar. Eu tenho que estar continuando, eu tenho que estar fazendo, eu tenho que estar fazendo. Eu sempre falo, olha, a gente vai estar amarrado. E isso é a importância do advogado, entender e a gente demonstrar para o cliente, você vai ter que estar comigo. É isso aí. A melhor estratégia para esse momento aqui é essa. É igual ao mercado. Uma hora é investir em bolsa, outra hora é imóvel, outra hora é muito dinâmico, é vivo. É muito dinâmico. Exatamente, exatamente. Líbera, eu não vou mais te elogiar, vai pegar mal para mim. Eu entrego a você as palavras finais desse nosso encontro maravilhoso. Léo, te agradecer mais uma vez, agradecer a Foco por ter abraçado, né, esse projeto incrível. Eu estou muito feliz com o resultado desse projeto. Nós também. A gente teve um primeiro lançamento num congresso de planejamento sucessório em São Paulo, esgotaram todos os exemplares, foi maravilhoso. Maravilhoso. Né? Falando, olha, não consegui comprar, agora estou conseguindo comprar na Foco, então estou muito feliz. Aqui é um projeto sério, de muito estudo, né? Aqui eu sempre falo, aqui a gente não está simplesmente, né, fazendo para vender. Como você disse, a minha ideia é que essa obra se perpetue, a minha ideia é que ela se torne referência. O ano que vem eu já vou atualizar ela, já estou com vários itens aqui, então começo do ano, ou meio do ano, na verdade, já vou atualizar. Eu vou estar sempre atualizando essa obra, Léo. Sempre ela vai ficando cada vez maior, se Deus quiser, Léo. Então, estou muito feliz. Muitos elogios à obra, graças a Deus. Então, ela com certeza vai ser uma obra aí que vai estar mencionada em muitos tribunais. É o que eu desejo. Eu tenho certeza absoluta disso. Desejo um sucesso enorme para você. E antes de encerrar, só responder a Vânia aqui. Vânia, onde compro? No site da Foco, editorafoco.com.br. Joga lá no carrinho o cupom da Libra, que é o LI20, que está anotado aqui embaixo, e você vai ter 20% de desconto na obra, vai recebê-la rapidinho aí em casa e vai poder recomendar. E lembrando que quem gosta de e-book, não é meu caso, sou uma traça ainda, mas quem gosta de e-book, na Amazon e na Google Play você também encontra o livro da Libra Copete de Moura Truzzi, Planejamento Sucessório no Agronegócio, Impactos e Particularidades. Livro que eu recomendo veementemente, não só para advogados, mas para todo o setor do agro. Libra, muito obrigado pela sua presença aqui conosco. Obrigada, Sucesso a todos que nos acompanharam, ao vivo ou em reprise. Conta Fiquem com comigo, Deus Léo. e com Se a gente saúde. tiver qualquer novidade aí de legislação, a gente volta a conversar. A gente volta para falar. Combinado. Tá bom? Obrigado, Libera. Obrigado a todos. Um abraço. Abraço. Tchau, tchau.